Olá, queridos e olá, queridas, sejam muito bem-vindos à Palavra da Tarde. Que tarde abençoada, finalzinho, de tarde abençoada que Deus está nos dando. Eu espero que você tenha passado o seu dia mais do que abençoado, cheio de vitórias, de bênçãos, porque as lutas eu não preciso nem colocar na pauta, porque elas vêm. Todos os dias elas vêm. Seja as lutas que a vida traz, seja as lutas que o inimigo espiritual traz contra a nossa vida para nos levar a pecar, não importa, todo verdadeiro cristão sempre está enfrentando algum tipo de batalha. Algumas pessoas enfrentam mais, outras pessoas enfrentam menos. E uma das batalhas que nós temos é saber como obedecer a Deus. A batalha contra aquilo que nos impede de obedecer a Deus. Em resumo, pecado. Pecado é sempre aquilo que tem impedido o homem de obedecer a Deus. Mas existem certos comportamentos que nós conseguimos corrigir para que não sejamos encaminhados ao pecado e assim nós possamos ter liberdade de obedecer a Deus, para obedecer ao Senhor Deus. E eu quero abordar contigo, quero falar com você sobre isso, sobre dois comportamentos. Não são únicos, não são exclusivos, mas são dois comportamentos que com certeza vai trazer uma expansão na sua mente. Você se pergunta, poxa, quero tanto obedecer a Deus, mas eu nunca consigo obedecer ao Senhor. Então, venha comigo nesta viagem interbíblica para descobrir dois comportamentos que impedem a obediência a Deus. E provavelmente você está praticando um ou os dois. A grande pergunta emblemática em que todas as pessoas fazem ou vão fazer em suas vidas é: o que é que o Senhor requer de nós? Pessoas dentro da igreja, pessoas fora da igreja, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que não têm comunhão com Deus, em algum momento das suas vidas já perguntaram: o que é que o Senhor requer de mim? Algumas pessoas na caminhada com Cristo, elas vivem um momento de experiência com o Senhor, um momento de vida com o Senhor, mas em um dado período da vida delas, elas vão fazer essa pergunta para elas. Elas vão se perguntar: o que é que o Senhor requer de mim? Porque ao mesmo tempo que parece tão claro, ao mesmo tempo, para algumas pessoas, parece que num dado momento fica obscurecido, fica escuro o que o Senhor quer de nós. O próprio Moisés falou lá no livro de Deuteronômio para o povo de Israel. Ele perguntou: o que é que o Senhor requer de vocês? E ali ele mesmo responde para o povo e ele começa a dar uma lista. Olha, o Senhor requer de vocês que o temamos, que andemos em seus caminhos, que amemos e servimos a Ele e que façamos tudo isso de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Pastor, para que Deus quer que nós temamos a Ele? Para que Deus quer o nosso amor? Deus não tem necessidade de nada. Deus não carece de nada. O senhor falando assim, pastor, parece que Deus é carente de que as pessoas amem a Ele. Não. O que eu estou lhe falando é Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Está na Bíblia. Esse é um querer do Senhor. Mas para quê, pastor? Deus não quer para Ele. Ele quer por nós. Porque Ele diz no versículo 13 que para que guardemos ou para que guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que Ele ordena para o seu próprio bem. Ou seja, é para o nosso próprio bem que Deus quer que nós o temamos, que nós o servimos, que nós andemos em seus caminhos, que nós o amamos e façamos isso de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. É para o nosso próprio bem. Não é porque Deus tem uma necessidade, não é porque Deus é carente, não é porque Deus está vazio do homem. Eu já ouvi alguns pregadores pregando assim: olha, a fraqueza de Deus é a ausência do homem. Olha, Deus está triste. Olha, Deus sem o homem está vazio, incompleto, por isso que Ele criou o homem. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, nada a ver. Simplesmente Deus quer que façamos isso porque esse é o caminho de justiça que Ele destinou e neste caminho
de justiça, nós teremos resultados melhores, resultados extraordinários na vida, seja terrena, emocional, espiritual, sentimental, social, para o nosso próprio bem. É para isso que Deus quer. E o resumo disso, o que é temer a Deus, servir ao Senhor, estar em seus caminhos, amar a Ele, fazer tudo isso de todo o coração? É nada mais além do que obedecer. Uma pessoa que de fato e de verdade obedece a Deus, ela simplesmente pratica todas essas coisas, tendo ou não consciência disso. Se ela obedece a Deus, ela está temendo a Deus. Se ela é obediente a Deus, então ela está amando ao Senhor de todo o seu coração. Em resumo, isso é obedecer. Moisés estava chamando o povo de Israel à obediência. Mas eu disse para você que existem alguns comportamentos que atrapalham, que nos impedem de chegar à obediência a Deus. E muitas pessoas têm praticado. E eu quero falar com você. Quais são, então, esses comportamentos que impedem a obediência a Deus? Bom, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, diz o seguinte: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Perceba que Moisés ele fala para o povo, circuncidam o coração de vocês. Para quem não sabe o que é a circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus, que representava a sua pertença ao povo judeu e a aliança de Deus. Quem não fosse circuncidado não era considerado judeu. A circuncisão foi um sinal estabelecido por Deus para o povo judeu. Deus estabeleceu a circuncisão quando fez sua aliança com Abraão, conforme a gente vê lá no livro de Gênesis. Deus prometeu abençoar Abraão e ser seu Deus, se ele obedecesse os seus mandamentos. A circuncisão era então um sinal que a pessoa era descendente de Abraão e também fazia parte desta aliança. Ou seja, quando Moisés ele fala para o povo, olha, circuncidam o vosso coração, Moisés está falando para um povo que já era circuncidado na sua carne, já era circuncidado no seu corpo. Então, peraí, que sentido faz circuncidar o coração? Aí é que está a questão. Moisés está literalmente dizendo para o povo, olha, não descanse em sua circuncisão corporal, ou em quaisquer meras observâncias aos deveres externos, aos deveres do corpo. Então não descanse, circuncida teu corpo, faça as festas, festeja as festas que Deus estabeleceu para vocês, cumpra as observâncias que Deus quer que vocês cumpram, mas pense seriamente naquela circuncisão substancial e não apenas corporal. E a circuncisão substancial que Moisés aqui está trazendo a ideia do povo é a circuncisão no coração, é a circuncisão espiritual, que é a mais importante. Então Moisés diz para o povo, circuncida o vosso coração. O apóstolo Paulo, ele explica isso muito claramente quando ele diz o seguinte, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Isso ele fala em Romanos capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Aí você me faz a pergunta, pastor, então eu tenho que me circuncidar do quê? Moisés olha para um povo que está no deserto, dos quais eram circuncidados no corpo, mas agora Moisés traz à memória deles a ideia de que eles precisam circuncidar o seu coração. Trazendo para os dias de hoje, eu preciso me circuncidar do quê, pastor? Do que eu preciso me circuncidar? Daquilo que o próprio Moisés disse, circuncidam o vosso coração e não sejais teimosos. Então, o que nós hoje precisamos nos circuncidar, conforme Israel também precisava se circuncidar no seu coração? De toda teimosia. Hoje, sem nós percebermos, estamos sendo teimosos. Não somos, mas estamos sendo teimosos diante de Deus. E Deus hoje chama a cada um a entender
circuncida o vosso coração da teimosia. A teimosia está atrapalhando você a obedecer a Deus. Pastor, mas eu não sou teimoso. Eu vou para a igreja, eu busco a Deus, eu isso, eu aquilo. Pastor, eu não sou teimoso. O que Deus fala, eu quero fazer. O que Deus isso, eu aquilo. Calma. A palavra hebraica que traduz teimosia, ela traz a ideia de tornar difícil ou criar dificuldade, tornar fatigante, ou seja, fatigante é cansativo. Ela traz essa ideia. E nós, de uma certa forma, temos tornado difícil os mandamentos do Senhor, porque não é difícil. Tornar difícil, não, pastor, eu não tenho tornado difícil. Eu vou mostrar para você que você tem tornado difícil. Todos nós sabemos que nós precisamos obedecer à lei de Deus. E para obedecer à lei de Deus, precisamos entendê-la. E ao ler, nós vamos entender. Meditar, nós vamos guardar a lei do Senhor. A partir do momento que eu digo, eu não consigo entender a Bíblia. É muito difícil entender a Bíblia. Eu já tentei, mas é muito difícil. Quando você fala isso, e você lê a Bíblia, fala isso e para de ler, então você está tornando difícil. Porque não é difícil ao ponto de ser impossível. E algumas pessoas têm deixado de obedecer a Deus em seus mandamentos porque elas têm tornado difícil esse mandamento. Sabendo nós que a Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 4, ela diz o seguinte, sobre tornar difícil. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Eu sei que às vezes o nosso exterior há de se desgastar. Quantas das vezes é difícil para algumas pessoas ler a Bíblia, é difícil para algumas pessoas perdoar, é difícil para elas, mas ainda que seja difícil, eu não posso tornar mais difícil além daquilo que o meu corpo suporta. Ou seja, há algumas pessoas que dizem, poxa, não é fácil perdoar aquele que está te ofendendo, amar aquele que te persegue. Sim, concordo, não é fácil. Mas eu não posso ser o causador dessa dificuldade. Eu não posso tornar difícil isso. Então eu não posso pegar uma coisa e agravá-la. Por quê, pastor? Porque exatamente a Bíblia diz que eu não posso me desanimar. Mas dói tanto pro meu corpo, pastor, dói tanto lidar com essa situação, dói tanto aquilo. Eu entendo, mas não torne difícil. Porque se o seu alvo, se a sua meta é obedecer a Deus para o nosso próprio bem, então não torne difícil. Esta palavra ser teimosos, circuncidai o vosso coração e não sejais teimosos, também expressa a ideia de criar dificuldade. Há aqueles que tornam difícil algo, há outros que criam dificuldade. São eles que criam a dificuldade. Por exemplo, eu não leio a Bíblia, vou voltar para este exemplo. Eu não leio, eu não entendo. Então a pessoa ela tem uma dificuldade ao ler, mas ela tem que enfrentar. Há outros que criam a dificuldade. Sabe por que eu não leio? Porque eu não sei ler direito. Porque isso, a pessoa começa a criar empecilhos para obedecer a Deus. Impedimentos que impedem ela, ou obstáculos, melhor dizendo, que impedem ela de obedecer a Deus. Esta pessoa está criando dificuldade. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que dormir cedo. Eu não vou perdoar aquela pessoa porque eu não estou vendo ela. Peraí, a Bíblia nos chama para que nós venhamos criar as situações e não criar dificuldade para não cumprirmos o mandamento do Senhor. Até porque em Timóteo diz o seguinte, 2 Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Deus não nos deu espírito de covardia ao ponto que a gente passa a ser criadores de dificuldades. Há uns que estão tornando algo difícil, que já é um pouco, mas estão tornando mais difícil. Há outros que não estão nem começando a fazer. Por quê? Porque eles mesmos criam a sua própria dificuldade. Quando Moisés olha para o povo e diz, circuncidai o vosso coração e não seja mais teimoso, ele está dizendo, parem de tornar difícil
e também parem de criar dificuldade. Mas além desses dois significados, ele também diz, deixam de tornar isso algo fatigante, ou seja, cansativo. Tem pessoas que estão praticando, olha que cenário, né? Como Deus ele é tremendo. Vou recapitular. Algo que torna algo difícil, algo que cria dificuldade, por isso que nem vai. E há outro que está indo, fazendo, mas ele torna algo fatigante. É aquela pessoa que até pede perdão, mas é como se aquilo fosse o fim do mundo. É aquela pessoa que até dobra o joelho para orar, mas é como se aquilo fosse o fim do mundo. Meu Deus, é como se Deus estivesse punindo essa pessoa. Se Deus pede um irmão para orar, um filho dele para orar, meu Deus, ele está punindo. Essas pessoas, elas estão tornando fatigante, tornando cansativo algo que não é cansativo. Não é cansativo. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Querido, você pode. Ah, pastor, mas é doloroso. Ah, pastor, mas é difícil. Ok, mas que você não torne difícil. Que você não crie dificuldade. E que você não se comporte como se os mandamentos do Senhor fosse fatigante, fosse cansativo, pois não é. Os mandamentos do Senhor não são cansativos. Então, coloque isso na sua cabeça. O que tem me impedido de ser obediente a Deus é essa teimosia. Por isso que Moisés olhou para o povo de Israel e disse, circuncidai o vosso coração e não sejais teimosos. Ou seja, do que nós temos que circuncidar? Qual é a parte do nosso coração que tem que ser cortada, removida e jogada fora? É a teimosia. O hábito de tornar difícil, criar dificuldade ou tornar as coisas de Deus algo fatigante. Tem pessoas que até fazem, mas para elas, você olha no rosto delas, nossa, que fatigante. E Deus não quer isso. Para nenhum de nós, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Lembra que Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, eu darei o meu fardo e o meu jugo que é suave e leve. O fardo e o jugo que é pesado e insuportável é o fardo do pecado. Mas o fardo e o jugo de Cristo é suave e leve. Eles são suave e leve. Então não faz nenhum sentido um cristão verdadeiro tornar os mandamentos do Senhor fatigantes. Ele até pratica, ele até obedece, mas é fatigante. É como se estivesse sofrendo. Não, a vida com Cristo não há sofrimento pelos mandamentos do Senhor. Há sofrimento pelo mundo que nós estamos andando na contramão e não por obedecer os mandamentos do Senhor. O segundo comportamento que impede a obediência a Deus está no versículo 17 de Deuteronômio capítulo 10, que diz o seguinte, quero ler com você. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Interessante, porque Deus aqui, ele se exibe, né, assim no sentido positivo da palavra. Ele diz, eu sou Deus poderoso, eu sou Deus temível, então não há motivo para não me temer. Não há motivo para não confiar, porque eu tudo posso e eu cuido de vocês. Só que eu quero lembrar vocês que há um segundo comportamento que tem impedido vocês de obedecerem a mim. O que é, Senhor Deus? Moisés, usado pelo Espírito, fala ao povo. Vocês acham que Deus trata com parcialidade e vocês acham que Deus aceita suborno. Só que peraí, presta atenção. Por que Deus não aceita suborno? Porque Deus, ele é imparcial e justo, por isso que Deus não aceita suborno. Então a ideia de que, Deus, ele vai cuidar de mim, mas não vai cuidar do outro. Querido, entenda uma coisa. Paulo, ele esclarece isso, ele diz isso muito claramente quando ele fala aos romanos. Ele diz o seguinte, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Olha só, nós temos um povo sem lei, é claro que aqui ele está falando da lei judaica, mas o princípio, a ideia que Paulo traz é da imparcialidade de Deus. Então olha só, nós temos a lei de Deus, que é o evangelho de Cristo Jesus. Há quem diga assim, eu não posso ser punido porque eu não conheço a lei e eu não obedeci a lei porque eu não conheço, então eu não posso ser punido. Não, você sem lei
perecerá. E aquele que conhece a lei, mas ama e pratica mentira, vive no pecado, esse será condenado. Olha que o termo não é perecer, mas será condenado pela lei. Porque Deus não trata com parcialidade. Aquela ideia que, olha, Deus não considera o tempo da ignorância. Deus não considera o tempo da ignorância quanto a um sentido, não quanto a outro. Por exemplo, Deus não considera o tempo da ignorância quanto ao conhecimento que a pessoa tinha, não a sua responsabilidade. Porque cada um é responsável dos seus atos. Deus não pode deixar de requerer a responsabilidade de um homem dos seus atos só porque ele não conhece os mandamentos. Até porque, você vai lá em Romanos capítulo 1, você vai ver que o próprio Deus diz que que até o incrédulo dá-se para conhecer a Deus pela obra da criação de Deus. Ao ponto que todos são responsáveis e culpados pelos seus pecados. Sejam eles que estão debaixo da lei, ou que não conhecem a lei. Porque Deus não trata com imparcialidade. Nem para amar, nem para corrigir, nem para ser justo, Deus não trata com parcialidade. E algumas pessoas, elas têm se comportado, elas têm absorvido essa ideia que Deus, ele vai tratar elas com uma forma diferente que trata o outro. Na questão da sua justiça, na questão do seu juízo. E aí, acabam que o seu comportamento é mais um suborno do que uma obediência. E esse pensamento tem levado essas pessoas a essas práticas, do qual aquilo que deveria ser uma evidência de um verdadeiro cristão, na verdade está sendo um suborno. Por isso que não adianta comprar Deus com presentes, que acabam sendo subornos. Tem um relato, o povo de Israel ele incorreu nesse erro, e em Isaías 58. Lá em Isaías 58, Deus usa o profeta para falar para o povo. Só que o povo, ele incorreu nesse erro. Olha só, o povo procurava a Deus dia a dia, o povo tinha prazer em saber os mandamentos e os caminhos do Senhor, pareciam que praticava, ou parecia, melhor dizendo, que praticava a justiça e que não abandonaram os mandamentos do seu Deus, eu usei a palavra pareciam, pediam a Deus decisões justas e tinham prazer em se aproximar de Deus. Essa era as virtudes do povo. Virtudes entre aspas, as virtudes do povo. Só que Deus levanta o profeta Isaías exatamente para dizer algo para o povo e para tirar a cegueira dos olhos deles. E mostrar que aquilo que eles tinham como virtude, na verdade eles estavam colocando diante de Deus como um suborno, como um presente, como algo que compraria a aceitação de Deus, o favor de Deus, e não era assim. O próprio povo, eles perceberam que tinha algo de errado entre Deus e eles. Então eles mesmos perguntam a Deus, o próprio povo pergunta a Deus, por que jejuamos e não o vistes? Por que nos humilhamos e não reparastes, não deste atenção na nossa humilhação? Nós estamos jejuando, estamos nos humilhando e o Senhor não repara. Então Deus mostra que tudo o que eles faziam estava sendo uma tentativa frustrada de subornar a Deus. E uma tentativa frustrada. Por quê? Porque ninguém suborna a Deus. Neste momento que Deus usa o profeta para mostrar para eles, Deus começa a listar o que eles eram na verdade e o que faziam de errado. Deus começa a listar. Gente, é uma lista infindável. Mas eu vou aqui abordar alguns pontos para você, mas é uma lista infindável. Deus olhou para eles e disse assim: no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês. Exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmurava palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça. Ninguém faz defesa da integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente.
Seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Transformaram em caminhos tortuosos. Como o cego caminha apalpando o muro, tateando como que não tem olhos. Ao meio-dia tropeçam como se fosse noite. Entre os fortes são como os mortos. É interessante porque esta lista aqui que eu trouxe para vocês é uma lista resumida. Porque fora o que o próprio povo declara para Deus dos seus próprios pecados. Então aquele povo que tinha prazer em se aproximar a Deus, pedia para Deus atos de justiça, buscava a Deus dia a dia, estava jejuando, na verdade, eles estavam manifestando tudo isso como uma tentativa de comprar o favor de Deus. E isso é o que preocupa hoje, em que muitas pessoas estão fazendo. Elas estão indo para a igreja, elas estão dobrando os joelhos, elas estão lendo a Bíblia, elas estão deixando a bebida, elas estão deixando o cigarro, na tentativa de comprar o favor de Deus, de comprar a libertação, de comprar a salvação. Deus não aceita suborno. Porque se Deus aceitar de mim e de você, que dizemos que somos povo dele, estas práticas numa tentativa de suborno, por que ele não aceitaria a obra de caridade do ímpio? Porque há muitos ímpios que doam dinheiro para o Hospital do Câncer, ajuda o órfão, há muitos ímpios que estão gastando seus dinheiros construindo hospitais, gerando emprego, e são obras de justiça, são obras de piedade, mas tanto que as obras deles não compra a Deus, porque Deus não aceita suborno, assim também aqueles que dizem ser povo de Deus, não adianta colocar no altar do Senhor estas coisas na tentativa de comprar o favor de Deus, porque não comprará, Deus não aceita suborno. É interessante porque há uma frase de John Wesley, que era um teólogo britânico, um dos fundadores da Igreja Metodista. John Wesley, ele dá uma frase que resume esta ideia da tentativa do suborno. John Wesley diz o seguinte: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Perceba, John Wesley nesta frase, ele traz esta ideia daquele que tenta, talvez consciente ou inconsciente. Eu não estou aqui dizendo que todas as pessoas estão sabendo que estão querendo comprar Deus. Na verdade, há muitas pessoas sinceras que estão agindo de forma errada. E hoje Deus te coloca neste vídeo para abrir os teus olhos e dizer: pare de tentar me comprar. Pastor, mas peraí, se eu tenho a comunhão com o Senhor, se eu não tenho o favor de Deus, largando tudo isso, abandonando o pecado, então como é que é, pastor? Querido, tome cuidado, porque há pessoas que largam práticas de pecado, mas não deixam de ter uma índole pecaminosa. Sabendo nós que o Espírito Santo ele quer regenerar a natureza, transformar a natureza. Você pode pegar um lobo e colocar ele dentro de uma jaula. Ele ainda vai continuar sendo lobo. Ele vai ali, andar de um lado para o outro, babando de ânsia e de vontade de devorar alguma ovelha. Deus não quer pessoas que estão presas nos seus mandamentos que são bons. Os mandamentos do Senhor são bons, mas Ele não quer que você esteja preso nos mandamentos, Ele quer que você seja tão verdadeiro, um cristão autêntico, que os mandamentos seja a essência que sai de dentro de você. Os mandamentos do Senhor, a lei, o evangelho de Cristo Jesus, ele não deve ser as ordenanças que você pratica, mas deve ser as evidências de quem você é. Não é à toa que Jesus disse o seguinte em Lucas. Ele disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? E em João ele diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu lhe chamo a se atentar nesses 2 comportamentos. E eu rogo a você para que você deixe de ser teimoso, ou seja, tornar difícil, criar dificuldade e tornar fadigante. E que você não tente subornar a Deus.
porque a teimosia não atrairá a atenção de Deus e o suborno não comprará o seu favor. Guarde esta palavra no seu coração e que Deus possa regenerar a sua vida e abundar o seu interior e o teu ser com a presença do Espírito dele. Lembrando que sem o Espírito Santo, nenhuma obediência será autêntica. Será sempre uma tentativa frustrada de alcançar o favor de Deus. Mas com a presença do Espírito Santo, nós conseguiremos em nome de Jesus. E eu me despeço de vocês aqui agora, requerendo de vocês que você deixe o seu like, que você compartilhe esta mensagem com muitas outras pessoas. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, ajuda o Pastor Benjamin a fazer este canal crescer e alcançar muito mais pessoas. Encontro vocês hoje às 10 da noite na oração da noite, se Deus quiser. Um beijo carinhoso e um abraço especial de quem te quer muito bem. Deus te abençoe. Opa, você está aqui? Se você entrou aqui, é porque você se interessa em se tornar um membro do canal Pode Bem. Quem não quer se tornar um membro do canal Pode Bem? Nós temos duas modalidades. Primeira modalidade é o sacrifício, onde você receberá selos de fidelidade e também emojis da personalidade do anfitrião, no caso eu, Pastor Benjamin, e também prioridade nos seus comentários. Você terá prioridade de resposta nos seus comentários. Mas há o sacrifício, o plano sacrifício, além de todos os benefícios que você tem no sacrifício, você também terá uma live exclusiva para os membros do sacrifício. Uma live por mês de 2 horas exclusivas para responder todas as perguntas, para esclarecer dúvidas. Se você tem dúvidas no casamento, se você tem dúvidas na sua área da finança, se você tem dúvidas no quesito espiritual, você quer um atendimento nesta live exclusiva, 2 horas de live, uma vez por mês, você terá no plano sacrifício. Então, se torne um membro. Clique no botão abaixo e seja muito bem-vindo à família Pode Bem.